o Gimenez, o Emerson Gimenez também, fã das antigas, estou falando aqui, Lucchesi ainda tem vontade de fazer a continuação da história, pós-GLM, Simples Coração? Cara, não, eu tenho parado com isso, não sei, durante algum tempo eu tinha desejo, acho que a gente até falou sobre isso em alguma live. Falamos. Eu acho muito, muito maneiro essa fase pós-trio, porque eu acho que o Humberto precisou se reinventar depois de uma fase que ele já não tinha mais aquela energia juvenil, né? Isso eu acho que foi muito difícil, assim. Acho que foi uma coisa muito desafiadora e isso eu acho bacana. Mas eu acho que não é para mim, cara. Eu não tô tão envolvido mais com a banda. Tenho envolvido musicalmente, tô mais virado para outras questões aí que a gente vai falar no final, inclusive. Sim. Então, não tenho me dedicado a isso para não me dividir, né? O negócio de escrever sobre música, para mim, é muito complicado, porque eu não sei se você já sentiu isso, Sal, mas às vezes tira a libido de você estar com a música mesmo, né? Então, às vezes você está escrevendo e tal, mas você está perdendo aquele tesão, de repente, de colocar no instrumento, e eu tenho me aproximado mais da música nesse sentido, assim. Então eu tenho restringido, assim, tenho deixado cada vez mais restrito os meus focos agora em relação à música. E Engenheiros foi uma coisa assim, né? Até isso, né, cara, que a gente falou, os postais e tal, que são, de certa forma, essa live aqui, e essa coisa também de dar os postais e tal, porque é uma coisa de dar um tchau para isso, assim. Eu não tenho um desejo de continuar produzindo sobre isso, não tenho mesmo, assim. Não que eu ache ruim, que eu tenha passado, mas eu tenho me envolvido com outras questões. Inclusive, eu tinha feito uma época no Instagram, ali, acho que foi quando você me procurou, quando você descobriu, né, no Instagram, para falar um pouco de música e engenheiros e tal, porque eu acho que essa fase, o rock dos anos 80 e 90, ele precisa ser revisto, eu acho, cara, sabe? Sobre um viés mais crítico, assim, sobre um viés também da gente pensar a música dentro dos movimentos sociais, a música dentro das coisas que estavam acontecendo, sabe? Socialmente, politicamente. Às vezes eu vejo que isso não acontece muito. E tentei fazer um pouco isso, inclusive, mas acho que não é para mim, cara. Acho que não é para mim. Acho que outra pessoa melhor, com mais... enfim, que esteja mais voltada a isso, vai curtir fazer. Eu realmente não... Você não tá mais nessa vibe. Não, a gente... não tô nessa vibe, não. Vou te pedir duas coisas. Antes, eu quero mandar um beijo aqui para Carol, que sempre acompanha a gente aqui, ama engenheiros, membro do canal. Que você levante um pouco mais a sua câmera, que está cortando muito a sua cabeça. Aí. E aí já melhorou a iluminação também, que estava estourando muito. Mas isso, assim, já melhorou. Estourando, acho que tem uma luz aqui que está... Não, mas aí, você mudando a posição da câmera, já melhorou. Melhorou, né? O Celso mandando um abraço também. Boa noite, Sal, Alexandre, galera do chat, do Rio de Janeiro, direto do Rio. Falou que já leu o livro, já pegou carona com os engenheiros pela raio através da escrita do Alexandre. Sensacional. Maravilha. O Rude Plebeu dando boa noite aqui a todos. Não sei se é Lantman ou Yantman, não sei, desculpa. Boa noite, o meu veio com pôster. O Guilherme falando direto de Londres, aqui meu amigo Guilherme. Alô, amigo Sal, saudades. Hoje a live especial com o Lucchesi. Tudo de bom, comprei no Infinita quando saiu na semana. Lindo livro, biografia perfeita. Aí tá o telefone do Alexandre. Quem quiser ali os posts, encomendar o livro, tá aí na tela. O Sebastião falando que tá dando like, maravilha. O Rael Selfie também. Não precisa... O Lucchesi trouxe luz em muitos fatos. Maravilha. E ele está falando assim, não precisa escrever agora, pode escrever mais tarde. Não. Acho que o recado foi dado aqui. O que eu entendi que o Alexandre fez foi: fiz a minha parte, agora é com vocês.
escritores, se interessem e façam o segundo volume aí, que o caminho está aberto, e aqui está uma boa referência, uma boa fonte de inspiração para vocês partirem a partir daqui. Escrever um livro consome muita gente, muito, muito. Não é pouco, não. E Alexandre, você é jornalista, escritor, pesquisador, não só, né? Tem outras atividades também, mas você já vinha acompanhando a banda ali, a trajetória dos Engenheiros antes do livro existir, né? Infinita Highway, ele não nasce do nada, o livro, né? Ele é fruto de muita pesquisa, obviamente, muita entrevista, e chega um período que a gente fica não sei se dá para falar isso, uma obsessão saudável pelo tema que está sendo pesquisado ali para a construção desse livro, né? Uma coisa meio arqueológica também, pela história da banda. Então, para a gente começar aqui e falar do livro mesmo, eu queria que você apresentasse rapidamente para a galera e contasse como é que surge, né, na prática, a decisão de transformar essa relação com os engenheiros num livro. Então, cara, eu sempre fui muito fã de engenheiros, assim, no sentido de ser, ao longo assim, da minha adolescência, do início da minha fase adulta, foi a minha maior referência como artista, assim, como sempre gostei de outros músicos também, mas para mim me inspirava muito, assim, sabe, a gente sempre tem algumas canções, algumas coisas que, quando a gente tem uma adolescência difícil, alguns momentos, a gente repete, né, e as músicas dos Engenheiros eram isso para mim, né, de ouvir, né, centenas de vezes na mesma noite, né, eu tinha essa relação. E sempre gostei muito, e na faculdade, cara, eu comecei a estudar um pouco mais, né, fiz jornalismo e tudo, e aí comecei a estudar essas coisas sobre notícia e tal, porque a gente tem que investigar onde tem conflito e tal, e eu sempre ficava pensando, mas o engenheiro sempre tem aquele final, né, que tem um conflito e tudo, não resolvido. Foi, cara, tinha que fazer um livro sobre isso, né? Mas, obviamente, cara, eu era estudante, né? Não pensava nisso. Mas fiquei com isso na cabeça, né? Uma coisa desde dali, assim. E aí, quando eu comecei a atuar como jornalista em redação, na Zero Hora, depois Gaúcha ZH, né, no Rio Grande do Sul, e eu comecei eu precisei fazer, eu sugeri fazer uma matéria sobre os 30 anos dos Engenheiros do Havaí, porque quando estava rolando, né? Era 2015. E tá, beleza, fui fazer. E, cara, eu te juro, assim, quando eu comecei a fazer, eu jurava que eu ia descobrir que alguém estava fazendo uma biografia sobre os engenheiros. Tinha certeza, cara. Tipo, não é possível que não tenha. Tem documentários sobre The Fala, nada contra, entendeu? Mas são bandas que, assim, tiveram menos popularidade, tudo, e estavam sendo estudadas, esquadrinhadas, com livro, vários, assim, do rock dos anos 80 e tal. Eu pensei, quando eu estiver pesquisando, eu vou dar de cara com alguém e tal, vai ser minha fonte, inclusive. E para minha surpresa, não aconteceu em momento nenhum. Em momento nenhum, cara. E aí, depois que terminou esse processo, eu pensei assim, cara... E aí eu fiz um trabalhão enorme, assim, porque estava muito, né, apaixonado. E isso de estar uma carona com os engenheiros, para mim, foi muito isso também, né? Fazer essa matéria sobre os 30 anos, porque eu nunca vi o trio ao vivo. Né? Eu nunca vi, eu vi depois, mas eu era muito novinho, assim, né? Eu sou de 82, então quando teve a separação deles, eu era muito jovem, eu não pude vê-los os três ao vivo. Aí o que acontece? Para mim era como eu estava vivendo isso, né? Eu estava, né, falando com os roads, entendendo como é que era as gigs, as pessoas que foram nos shows me contando, então maravilhado. E depois que eu terminei essa pesquisa, e eu pensei... E aí publiquei, e fã de engenheiros é chato pra caramba, né, cara? A gente sabe, a gente né? Sempre falo isso. E não tive muitas críticas, né? Foi uma coisa que a galera curtiu e tudo. Eu pensei, então tá bem, né? Tá bem embasado, tá? Porque, cara, tem muito fã de engenheiros, assim... Né, enciclopedista, né? E todo mundo, não, tá legal e tudo.
E eu pensei, cara, eu devo ser a pessoa mais próxima de fazer isso, de escrever esse livro. Eu me dei conta. E aí eu sugeri para Belas Letras, né, que já tinha publicado os livros dos engenheiros. E aí foi uma coisa muito curiosa que aconteceu, cara, porque eu sugeri a eles, e aí eles, tá, a gente vai pensar, e tudo ficou assim. E aí depois, uns dias depois, eu ia entrevistar de novo o Humberto para aquele documentário do Rock Grande do Sul, e aí ele me disse, a Belas Letras vai te procurar. Eu falei, eles te falaram alguma coisa? Daí ele ficou, não, como assim eles te falaram? Sabe, tipo, como é que você já sabe? Não, mas tinha dado um cruzamento que é o seguinte, a Belas Letras tinha proposto a Humberto fazer um livro tipo comics, assim, de quadrinhos, né? E Humberto disse, não tô afim de escrever, não tô nessa, né? Tinha recém fechado aquele blog dele, né? Ele falou, mas tem um maluco aí, tem um jornalista que né, tá bem dentro disso aí, de repente fala com ele. E aí era justamente eu que uns dias antes tinha escrito para Belas Letras propondo, né, uma biografia. Era para ser. Pois é, muito doido, assim. E aí passou uns dias, o pessoal da Belas Letras realmente me escreveu, tá, e aí, vamos começar? Foi muito engraçado, porque eu mandei um e-mail, tipo, sei lá, fazia um mês, assim, e aí, de repente, um mês depois, ele me respondeu, como se fosse ontem, assim, e aí, vamos começar, o editor. E aí a gente fez uma data lá e eu fui atrás, fui fazer, e foi maravilhoso, cara, processo, assim, enfim, podemos adentrar nele, mas o nascimento foi esse, foi a partir de uma reportagem sobre os 30 anos, e essa coincidência também do meu desejo, e da editora ter o desejo de publicar mais sobre engenheiros, e Humberto não querer, e também me indicar ao mesmo tempo, então deu um cruzamento aí. Como o pessoal fala, o universo conspirou. Conspirou, né? Total.